Essa daqui é a melhor maneira de você conseguir rodar Facebook Ads agora em 2026 com um ótimo desempenho, principalmente depois da atualização da Meta Andromeda. Basicamente, como funcionava o jeito antigo então? Você tinha ali públicos pré-estabelecidos pela Meta. Então, se você era um usuário que engajava com conteúdo de gatos, cães, etc., o anunciante, né, por exemplo, de uma caminha pet, tinha aqui a opção de selecionar o público de cães e gatos. E ele pegava o anúncio, né, dele e jogava para dentro desse público. Até por isso, antigamente, a gente testava muito o público diferente, né? Inclusive, não, às vezes, não muito com variedade criativa, né? E sim testando ali, às vezes, o mesmo criativo para diversos públicos e interesses, porque esse daqui dava, de fato, um resultado diferente. Porque esses daqui eram públicos já pré-estabelecidos pela Meta, que tinham comportamentos também totalmente diferentes. Hoje em dia, então, essa lógica aqui literalmente se inverteu. Hoje, o seu anúncio ele é literalmente responsável por fazer a máquina buscar o público comprador específico. Então, cada anúncio vai ressoar em um público diferente. Tá? Então, literalmente, essa lógica se inverteu. Então, se antes a qualidade dos anúncios eram literalmente importantes, agora ela é, de fato, a prioridade número 1. Então, o que a gente precisa começar a testar agora dentro do Facebook Ads para ter, de fato, um resultado muito mais interessante? Conceitos e ângulo de venda. Ou seja, como agora o nosso anúncio é responsável por decidir, né, o topo, o meio e o fundo de funil, e que eu estou utilizando uma matriz de Eugene Schwartz, né, que é literalmente uma evolução de um funil de vendas tradicional, né, com topo, meio e fundo de funil. Basicamente, a gente começa a precisar testar agora diversos conceitos e ângulos diferentes. Eu vou estar utilizando aqui, de fato, uma empresa que fatura 500 milhões por ano de dólares, tá? Com somente, inclusive, um produto, que é a famosa Grams. Tá? Eles vendem ali, no caso, produtos de suplemento alimentar em forma de gummy. Então, eles têm aqui diversos conceitos e ângulos de venda diferentes. Falando sobre a parte de ângulo de venda, você tem um ângulo aqui de perda de peso. Né? Então, é um produto só que traz, no caso, comunicação em diversos mercados diferentes. Você tem aqui o de perda de peso, né, onde ele tem um carrossel aqui, por exemplo, que vai vender o produto aqui no final. Você tem a opção de perda de cabelo, né, então o hair loss, inclusive com o mesmo produto. E por fim, você tem o problema digestivo, que hoje, inclusive, é um mercado, né, onde eles mais estão apostando, estão anunciando. Tá? Então ele fala aqui que são probióticos, melhor digestão, tem mais energia e etc. E os conceitos criativos, né, que basicamente vão ser os tipos de criativo que eles estão utilizando para conseguir encaixar em topo, meio e fundo de funil. Então, falando sobre a parte de topo de funil, você tem aqui um criativo, por exemplo, que ele é mais de tom educacional. Então, eu não conheço a marca ainda, eu não sou consciente do problema que eu tenho, que eu possa vir a ter digestivo ou da solução deles. Então, eu preciso começar a educar meu público, né? Então, aqui ele fala, tem uma headline aqui falando que a textura, né, das fezes fazem mais importância do que você acha. E na sequência do criativo aqui, ele inclusive fala sobre um doutor explicando, né, sobre a questão das fezes e etc. Inclusive, é muito engraçado, eles utilizam aqui de massinha, né, para mascarar e não ser bloqueado ali pela Meta. Então, se eu não conheço a marca, eu não vou receber um anúncio como esse daqui, por exemplo, de meme, e vou engajar. Eu preciso de algo mais topo de funil, para ele começar a me conscientizar sobre um problema que nem eu sei mesmo que eu tenho, e depois vender o produto ali que de fato é a solução para os meus problemas. Já seguindo então, né, para um criativo também que se encaixa naturalmente mais em topo de funil, ou até mesmo meio de funil, para quem está um pouco mais desconfiado ainda, é um criativo em um GC Collab. Né? Então tem esse Jess Palmer aqui, que inclusive deve ser alguém famoso nos Estados Unidos, eu particularmente não conheço, mas inclusive esse post estava aqui em Collab, tá? Onde ele vai ser um GC falando especificamente do produto. Já desse lado aqui também, tem a comparação concorrentes, né? Então, beleza, eu já conheço o produto, eu já entendo que talvez eu possa vir a ter um problema digestivo, eu conheço esse cara que me indicou esse produto, então ok, já começo a achar mais interessante ainda, e depois ele me mostra que eles daqui são melhores, né, do que gummies tradicionais, por exemplo, eu vou dar um zoom para você conseguir enxergar melhor. Acho que ele tem uma melhor absorção, tem mais de vitaminas, enfim, e aqui também tem fruta, né, tem a parte de fibras da fruta, né, comparado ao gummy que talvez aqui não tenha esses benefícios em específico. Então agora eu já falo, opa, muito interessante, já conheço o produto, já sei que eu tenho um problema, uma pessoa que eu conheço já me indicou, e que ele me mostra que ele é melhor do que a concorrência. Então eu já estou muito mais propenso a fazer, no caso, uma compra desse produto. E aqui, né, um outro tipo de criativo também, imagem, que é um meme.
né? Então ele vai estar falando aqui, né, eu depois de 7 dias utilizando o suplemento em si, né? Então passa aqui de uma pessoa com estado de mal-estar, né, para uma pessoa já mais feliz aqui e contente com o produto em mãos, tá? Então basicamente como você deve organizar isso dentro da sua própria conta. Você vai ter uma campanha, tá, por tipo de objetivo de empresa. Então, por exemplo, aqui eu estou falando especificamente para e-commerce e infoprodutos, né? Então eu vou ter uma campanha aqui de vendas em específico. Eu vou selecionar o meu ângulo, né? Então o que eu quero vender, qual que é o ângulo que eu vou vender o meu produto. E aí falando, por exemplo, daqui do exemplo que eu mostrei para vocês aqui agora, eu vou estar falando sobre perda de peso, se eu tenho mais público para vender, eu vou estar falando sobre perda de cabelo, problema digestivo e etc, tá? Então eu vou estabelecendo esse ângulo de vendas em específico. E como que eu vou estabeleço um ângulo de venda, né? Trazendo aqui um passo atrás. Basicamente eu vou deixar um vídeo aqui na tela, né, que eu falo sobre a questão da importância da pesquisa de mercado. Então com a pesquisa de mercado a gente começa a testar ângulos de vendas diferentes para conseguir chegar no melhor resultado possível. Estabelecendo, então, um ângulo de vendas, eu começo a testar esses conceitos de topo, meio e fundo de funil para eu conseguir chegar no equilíbrio, literalmente transformar a minha conta de anúncios em um funil de vendas totalmente funcional. Então, eu vou ter criativos aqui de topo, criativos de meio e criativos de fundo, né? É o que o pessoal na gringa, inclusive, chama de estratégia full funnel, né? Então, eu vou ter aqui toda essa parte do meu funil coberto, né, por tipos criativos. Então, só retomando aqui de maneira rápida, eu tenho aqui o conceito educacional, eu nem sei do problema que eu tenho, então era muito topo de funil para novas pessoas, né, um mercado que nem sabe da dor que ele tem é muito maior do que o mercado que já sabe de uma solução, por exemplo. Passo aqui então para um criativo de mais topo barra meio de funil, né, onde eu já conheço uma pessoa, e aqui são conceitos mais fundo de funil, né, imagens ali de comparação, uma imagem aqui de meme, por exemplo. Assim eles conseguem compor, né, um full funnel ali dentro da meta e ter de fato um potencial de escala muito gigantesco com um produto somente. Então siga literalmente essa estrutura de conta para você conseguir de fato conseguir escalar, né? E aí, claro, para cada conceito criativo você pode variar esse criativo, né? Então aqui tem um hook X, hook Y, hook Z, né? Eu posso trocar ali os ganchos do meu criativo em si, e eu posso fazer diversos criativos que tenham mais essa cara, né? Então eu posso ter diversos GCs, posso ter diversas imagens de comparação, para eu conseguir encontrar, por exemplo, uma headline que é melhor do que a outra, e aí sim você consegue chegar nesse equilíbrio aqui de full funnel, certo? Então se você quer escalar o seu e-commerce para múltiplos 6 a 7 dígitos mensais, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e conseguir entrar em contato comigo para ver se eu consigo te auxiliar nesse processo. Se você gostou do vídeo também, clica no botão aqui embaixo do curtir e se inscreve no canal, beleza? Até mais!